quão grande é teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me das. Jamais descanso conheci por ser um pecador, mas tu olhaste para mim com teu divino amor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me das. Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, rei do mundo salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me das. Irmãos amados, boa noite. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja com você. Meu nome é Flávio e nós estamos aqui mais uma vez no canal da Quarta Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, divulgando uma palavra de Deus para o seu coração. Nós já estamos aí entrando no 5º mês, se não me falha a memória, 4 meses completos, entrando no 5º mês de quarentena. A nossa igreja tem auxiliado a Secretaria de Saúde no combate e na prevenção do Covid-19, e nós cremos que Deus continua conosco, que Deus continua sustentando nossa vida, que Deus continua conduzindo a nossa história, mesmo num momento tão crítico da história humana. Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e tudo isso que está acontecendo ao nosso redor demonstra exatamente os efeitos do pecado sobre a natureza, sobre a raça humana, e a ansiedade que nós devemos ter do céu, da vida eterna. Então chamo você a olhar toda essa circunstância como uma circunstância que nos faz pensar que de fato aqui não é o nosso lugar, que o propósito especial de Deus para a nossa vida, o propósito que é eterno, o propósito que vai ser totalmente de alegria, de paz, sem choro, sem luto, sem tristeza, sem pecado, ele não acontece aqui, mas ele acontecerá segundo a vontade do Senhor. E hoje eu quero falar de redenção. Nosso tema hoje vai tratar a respeito da redenção que nós temos em Cristo Jesus. E para isso nós vamos usar o livro de Ruth. Desde os nossos encontros semanais, presenciais na Quarta Igreja, nós temos tratado esses ensinamentos do Antigo Testamento que apontam para o ministério de Jesus. E hoje não vai ser diferente. Nós temos aprendido que o Natal, ele não começa em Mateus capítulo 1. O Natal, ele começa em Gênesis capítulo 3, quando a Bíblia diz que o pecado entra no mundo e com o pecado a morte. Mas ainda ali no capítulo 3,
Deus promete que o descendente da mulher iria acabar com o efeito do pecado. Então a promessa do Natal, a realidade da salvação, ela começa em Gênesis 3, no mesmo capítulo da entrada do pecado, é o capítulo da promessa da salvação, da certeza do Deus que redime um povo para si. E é por isso que nós temos estudado esse tema durante todo o Antigo Testamento. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a história de Ruth. A Ruth, ela viveu no tempo dos juízes. É um livro separado, mas a história de Ruth se passa dentro do contexto dos juízes de Israel, que foram aqueles primeiros líderes na Terra Prometida. E você pode guardar no seu coração que o livro de Ruth é um livro muito especial para nos ensinar sobre o que é redenção, o que é resgate, o que é alguém assumir para si a nossa dificuldade, a nossa limitação. E aí, a partir de Ruth, nós vamos aprender muito a respeito do ministério de Jesus. Ficou curioso? Então, já deixa sua Bíblia aí aberta em Ruth, capítulo 3, versículo 9. Mas antes eu quero ler aquilo que está em Mateus, que aponta Jesus como o resgatador. Mateus, capítulo 1, versículo 20 a 22. Diz assim um texto: Então ponderava José nestas coisas, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Maria foi a mãe terrena de Jesus. E aqui José, que seria o esposo de Maria, né? Aqui noivo, depois seria o esposo, ele é chamado a pensar. Falou: José, o que está sendo gerado em Maria é o resgatador de Israel, o resgatador definitivo. Jesus é o resgatador definitivo. Nós vamos ver a história e o que é o resgate através da história de Ruth. Vamos lá? Mas antes, uma palavra de louvor e adoração a Deus. Fica aí, que Deus os abençoe. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve,
mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor. Pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Bênção de Deus para a nossa vida, bênção de Deus. A história da redenção. Eu quero ler um versículo do livro de Ruth, mas nós vamos discorrer por todo ele, ok? Vou ler o capítulo 3, versículo 9, e o texto diz assim: Disse ele, quem és tu? Ruth respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Esse já é o ápice para o final da história de Ruth, quando se dá essa cena. E para que você possa entender, eu quero contar essa história do começo. A Bíblia começa contando a história de Ruth com uma família, e inicialmente o nome dela não aparece. Essa família era composta de um homem, Elimeleque, com a sua esposa, Noemi. Eles eram ali habitantes de Belém e havia fome, havia uma crise financeira naquele lugar. E foram então para uma outra terra, uma terra fora do contexto de Jerusalém, o contexto de Israel, que era a terra de Moabe. Levaram seus 2 filhos. Os 2 filhos eram Malom e Quilion. Foi então essa família de 4 pessoas para uma terra distante, procurar uma forma de sobreviver. A história continua contando e ela vai dizer que Elimeleque, que é o esposo de Noemi, ele morre. Então Noemi fica ali com os 2 filhos, esses 2 filhos casam com mulheres moabitas. O nome da esposa de Malom é Ruth, o nome da esposa de Quilion, que são os filhos de Elimeleque e Noemi, o nome da esposa de Quilion é Ofra. E em determinado momento da história, enquanto elas não têm filhos ainda, os 2 filhos de Noemi morrem. E agora nós temos um contexto com 3 viúvas. 3 viúvas. E nesse contexto de 3 viúvas, nós estamos falando de um momento da história em que não há INSS, não há Previdência Social, em que as viúvas, elas passavam por necessidades. E nesse contexto, sem nenhuma garantia, as viúvas passavam por muitas dificuldades, passavam por fome. Então nós temos aqui agora um cenário, se o primeiro cenário é uma família com 3 homens com condições de trabalho e saem de Belém para procurar a subsistência, agora na história nós encontramos 3 viúvas. Porém, existe uma notícia para Noemi. A notícia é de que em Belém, a sua cidade, que ela havia saído, em Belém existe agora pão, existe agora fatores econômicos de subsistência. Então ela resolve voltar para Belém. E nesse caminho de volta para Belém, as 2 noras viúvas voltam com ela. E no meio do caminho, ela diz para essas noras, vocês devem voltar para Moabe. Vocês não devem me acompanhar.
vocês vão passar necessidade ao meu lado e vocês podem voltar para Moabe, casar novamente, ter filhos e ter a subsistência. A Bíblia vai dizer que Ofra resolve voltar, mas Ruth insistentemente fica com a sogra, porque entende que ela pode ajudar a sogra, pode cuidar da sogra, ela entende com uma responsabilidade de amparar ali a sogra. Então, a Bíblia vai dizer, inclusive, que ela faz uma profissão de compromisso com a sogra e uma confissão de fé no Deus da sogra, que é o Deus de Israel. Ela vai entender que, a partir de agora, a vida da sogra dela é a vida dela. Então, Ofra volta para Moabe, Noemi e Ruth vão em direção a Belém. E o texto vai dizer que, quando eles chegaram em Belém, era o momento da colheita dos grãos. Então, havia na lei de Israel, isso é importante, havia na lei de Israel algumas orientações que as pessoas pobres, elas podiam pegar aquilo que caía no chão. Então, aquilo que caía no chão não deveria ser colhido pelo dono, mas deveria ser deixado ali para que as pessoas pobres pudessem pegar. Então, Ruth fica sabendo dessa colheita dos cereais e vai à roça de uma pessoa que ela não sabe ainda quem é, ela não conhece ninguém daquela região. Ela vai até o plantio de uma pessoa e começa a pegar a respiga, aquilo que cai do chão, para ter um pequeno salário, né? Uma pequena condição ali de subsistência. Ela não sabe, mas ela está exatamente na propriedade de Boaz. E aqui nós conseguimos enxergar um outro personagem da história, que é o Boaz. E o Boaz é uma pessoa que tem grandes plantações, que tem trabalhadores, que tem uma grande colheita. E ao ver aquela moça ali, ele pergunta: quem é essa moça? Essa moça é Ruth. E ele já sabe que Ruth é a moça que se entregou aos cuidados da sogra, abriu mão de toda a sua vida para viver com a sogra, mesmo que fosse uma vida miserável, viver com a sogra e ajudá-la. Então aquilo chama a atenção de Boaz. E Boaz então chega para os seus empregados e diz: não, deixe ela, que ela não vá para nenhum campo. Ele diz isso para ela: não vá para nenhum campo. Ele chega a dizer para os empregados para deixarem cair mais produtos no chão para que ela possa pegar, e no final ele ainda coloca mais mantimento para ela levar. Então, existe essa circunstância ali de cuidado dele, porque era uma moça jovem, viúva, perto de trabalhadores, ela podia ter alguma dificuldade, então Boaz ali a acolhe, até que chega ao final da colheita. E no final da colheita, Noemi dá uma informação para Ruth, falou: Ruth, o Boaz, ele é parente do meu esposo. E o Boaz, ele é resgatador. E aí, eu entendo que Noemi precisou explicar para Noemi precisou explicar para Ruth o que quer dizer isso. Como eu já disse, não existia nenhuma previdência naquela época, não existia INSS. E quando alguém, a pessoa que supria a casa morria, a esposa que ficava, ela poderia casar com um resgatador. E esse resgatador, ela não tendo filho, o resgatador, ao casar com essa mulher, ela teria filhos e assim ela seria cuidada. E esses filhos seriam considerados geração daquele que faleceu. Então, quando Noemi chega para Ruth e diz: ele é resgatador, ela está dizendo assim: ele tem a condição legal instituída na lei de Deus de ser o resgatador e de providenciar meios para a nossa casa, para o nosso cuidado. Então, Ruth sabe que Boaz é resgatador, depois de toda a história. E no momento onde houve ali uma festa, podemos dizer, contextualizar, uma festa da colheita, Ruth, então, ela vai ao Boaz, ela dorme aos pés de Boaz,
Ele, quando acorda à noite, depois daquela festa da colheita, ele assusta, e aí ela vai dizer essas palavras: eu sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. O que ela está dizendo? Eu caso com você, eu reconheço que você é aquele que pode providenciar meios para nós, eu dependo do seu resgate. Esse é um cuidado. O resgatador, quando ele fazia esse resgate, ele resgatava a pessoa e tudo aquilo que era da família da pessoa passava a ser dele. Então ali ele está fazendo, como resgatador, ele iria assumir a responsabilidade por Ruth, também a responsabilidade por Noemi e de tudo aquilo que elas tinham. Que, no ponto da história, na verdade era uma miséria, porque eles tinham terra, mas não tinham condições nem mesmo de plantar nessa terra, eles não tinham condições nenhuma na vida. E então o Boaz está aqui assumindo todo o prejuízo e cedendo àquela família todas as honras e todas as bênçãos, ok? Só que existia um porém, porque havia uma hierarquia de resgatador. E aquele parente mais próximo tinha prioridade. E Boaz vai dizer, não, eu sou resgatador de fato, mas eu não sou o parente mais próximo. Por isso, para ficar bem resolvido, existe uma outra pessoa que tem prioridade. Mas eu vou resolver isso agora. E eu vou resolver isso hoje. E ele então encontra com o outro que tinha a prioridade. Aquele que tinha a prioridade, quando ele fica sabendo das terras, ele diz, eu quero, mas quando ele fica sabendo que ele vai ter que assumir 2 viúvas e que ele vai ter que dar uma geração de filhos não relacionados a ele, mas ao falecido, aqui ele diz, eu não quero isso, eu não quero essa despesa, eu não quero esse problema. Então Boaz, ele fica livre para casar com Ruth e assumir todo o cuidado sobre Ruth, assumir todo o cuidado sobre a terra, assumir todo o cuidado sobre a família e providenciar herança em Ruth em condições de herdeiros para Ruth que sejam herdeiros de Malom, ok? Então, tudo isso é o que ele assumiu. Irmãos, e se no início do texto nós enxergamos algo dramático, no final do livro de Ruth, é um livro curtinho, 4 capítulos apenas, nós enxergamos a alegria, nós enxergamos a esperança, nós enxergamos o resgate, nós enxergamos agora Ruth tendo um filho, e esse filho de Ruth vai ser o avô de Davi, vai ser Obed vai ter Jessé, e Jessé vai ser o pai de Davi, o grande rei de Israel. O grande rei de Israel. Então nós podemos observar que Deus está trabalhando na história, que Deus continua conduzindo o seu povo. Você sabe, Deus chamou José de filho de Davi. Observe, Ruth, uma moabita, vai entrar na geração onde vai culminar na vinda do Messias. Tudo isso, irmãos, nós podemos aprender com Ruth. É um livro muito rico, é um livro muito especial, é um livro muito dramático. A história deles começa com fome e termina dizendo que eles são geração de Davi, que eles são um povo que é cuidado por Deus, que é amado por Deus. Glória a Jesus! Glória a Jesus, porque Ele muda a nossa sorte. Glória a Jesus, porque a nossa história está nas mãos de Deus. E se passamos por um momento difícil, Deus pode convergir esse momento difícil em um momento especial. Eu quero te lembrar que José, ele saiu da cadeia onde estava preso de forma injusta e foi para o palácio. Eu quero te lembrar que Daniel saiu da cova dos leões para também ir ao palácio, para também ser uma bênção, para também ser chamado um homem que Deus tinha prazer. Chamo você a lembrar-se de Jó. Jó, um homem que passou por tanto sofrimento, mas Deus o abençoou, Deus usou aquele momento para despertar nele uma fé. O meu Redentor, o meu resgatador está vivo. E é isso que nós podemos aprender
de forma muito prática no livro de Ruth. Mas nós podemos aprender também na história de Ruth sobre a redenção. E aqui agora eu quero tirar lições gerais do livro, ok? A primeira lição que eu quero tirar para você é sobre o termo de redenção. Resgatador e redenção são a mesma palavra. E elas são atribuídas no Novo Testamento a Jesus. Por isso nós podemos, ao ler a história de Boaz, podemos aprender aquilo que Jesus fez por nós. E se você olhar a história de Ruth, a história de Boaz, você vai perceber que o resgatador é aquele que vem nos tirar da nossa miséria. E essa é a primeira lição. Assim como Boaz, ele entra na história de Ruth e a resgata de uma história, de um passado, de uma circunstância de miséria. A Bíblia diz que Jesus entra na nossa história para nos tirar de um estado de miséria. Jesus entra na nossa história para nos dar o verdadeiro valor da vida. O próprio Senhor, nosso Jesus amado, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz, irmãos, que a consequência do nosso pecado, da nossa miséria, é estarmos afastados de Deus. Mas Jesus chega para nós e diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que nos dá acesso a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, em Jesus Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. Jesus é aquele que nos tira da miséria. Jesus é aquele que nos tira da podridão do nosso pecado. Jesus é aquele que nos tira do juízo. Jesus é aquele que nos tira das mãos de Satanás. Jesus é aquele que transforma a nossa vida e nos tira da miséria espiritual que vivemos, da miséria contínua, da falta de esperança. Jesus é aquele que nos tira do inferno. Jesus, Ele é o pão da vida, e sendo o pão da vida é o verdadeiro alimento. Jesus é aquele que nos tira de toda a aflição, de todo o medo. Eu acho incrível, irmãos, algumas histórias da intervenção de Jesus, e essas histórias foram registradas para o nosso bem. A Bíblia diz que certa vez Jesus entrou numa cidade, em Gadara, e é interessante que, se você ler o contexto, Jesus foi naquele lugar apenas por causa de um homem. E de um homem que foi abandonado por todas as pessoas ao redor dele mesmo. E Jesus foi àquela cidade. E de repente a história começa a contar a respeito de um homem endemoniado. Um homem que vivia nu, que tentaram prendê-lo com aguilhões e não conseguiram. Que estava lá no cemitério. E Jesus então ele entra na história daquele homem. Ele foi naquela cidade apenas por aquele homem. E Jesus expulsa aqueles demônios, Jesus tira a miséria daquele homem. E quando a população vem, encontra um homem totalmente diferente, um homem tranquilo, encontra um homem vestido, encontra um homem sem nenhuma condição de anomalia, sem nenhuma miséria. Inclusive, quando Jesus é expulso daquela cidade, porque aquela cidade não valorizava pessoas, valorizava bens, e Jesus valoriza pessoas, Jesus liberta pessoas. E quando Jesus é expulso daquela cidade por aqueles materialistas, aquele homem diz: eu quero ir com o Senhor. E Jesus diz: não, você foi transformado. Você vai ficar aqui. Porque essas pessoas precisam conhecer que mesmo não em um cemitério, mesmo não possuídos como você estava, mas eles são possuídos pelo materialismo. Eles precisam ouvir a palavra: você é missionário aqui. Você entendeu? Jesus, ele nos resgata da nossa miséria. E Jesus quer resgatar outras pessoas das suas próprias misérias. Irmãos, tem pessoas que são tão miseráveis, mas tão miseráveis, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Mas não tem paz. Mas não tem amor ao próximo. Não tem segurança da vida eterna. Não tem nenhum grau de espiritualidade no seu coração. A única coisa que tem é dinheiro. E eu chamo você a entender que Jesus é aquele que nos resgata. Ele é aquele que nos tira da nossa miséria.
Talvez você esteja aí pensando sobre você mesmo. O que é que você tem? Aquilo que você tem de maior valor no seu coração, você pode levar para o céu? Ou te leva para o céu? Se a resposta é não, você é um miserável. E você precisa ser liberto dessa miséria. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Em segundo lugar, a história de Boaz nos ensina, a história de Boaz e Ruth nos ensina que o resgatador nos faz possuidores de sua bênção. Quando Boaz, ele aceita ser o resgatador, ele está aqui também fazendo uma doação. Ele está liberando Ruth da sua miséria. E para que Ruth possa sair da sua miséria, o Boaz, ele está concedendo tudo aquilo que é dele para ela. Tudo aquilo que é dele para ela. Inclusive o resgatador que tinha prioridade, ele não quis resgatar exatamente por isso. Porque ele não queria se ver sem os seus ganhos. E agora o Boaz diz, não, o que é seu é meu. E o que Ruth tinha? Miséria. E aí o Boaz diz, o que é meu é seu. E o que Boaz tinha? Ele era um empreendedor totalmente rico, cheio de condições. Irmãos, quando Jesus ele vem perdoar o nosso pecado e nos tirar da nossa miséria, ele está fazendo exatamente isso. Ele está nos tirando da miséria e nos dando tudo aquilo que é dele. É interessante que antes da salvação, Jesus é chamado o unigênito, o filho único, o unigênito. Mas a partir da salvação, Jesus é chamado de o primogênito, porque através da sua morte e ressurreição nós somos salvos e nós somos feitos filhos de Deus. E a partir daquele momento Jesus não é mais o unigênito, ele é o primogênito, porque a partir daquele momento ele é o primeiro irmão de muitos irmãos. Deixa eu tentar te explicar isso aqui. Quando o meu filho mais velho nasceu, ele se chama Pedro. Nasceu dia 20 de setembro de 2012. Então as pessoas, quando eu ia apresentá-lo, eu dizia, esse é o meu unigênito. É o meu filho único. Eu só tenho ele. Mas quando a Mariana nasceu, no dia 22 de janeiro de 2016, eu apresentei o Pedro de forma diferente. Eu dizia, a Mariana é a minha caçula. O Pedro não é mais o meu unigênito, o Pedro é o meu primogênito, porque agora ele tem outra irmã. Nós fomos feitos filhos de Deus através de Jesus. E o texto escrito pelo Espírito Santo aos Romanos, ele vai dizer que se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele morremos, com ele também seremos glorificados. Você entendeu? Jesus, ele assume para si a nossa miséria. E ele doa para nós tudo aquilo que é dele. Tudo aquilo que é dele. A história da redenção nos mostra e nos guia a um Deus bom. A um Deus que doa. A um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia, queridos irmãos, nos mostra que Deus nos justificou em Cristo Jesus. E o que é justificou? É exatamente isso. Deus pegou o nosso pecado e o castigou em Jesus. E Deus pegou a obediência e a justiça de Cristo e colocou sobre nós. Recebemos do nosso resgatador, que é Cristo Jesus, suas bênçãos. Recebemos o céu. Recebemos a vida eterna, recebemos acesso a Deus, recebemos a alegria de termos agora um relacionamento com Deus. Em Jesus Cristo, nós recebemos um resgate e recebemos suas bênçãos maravilhosas. Mas existe uma terceira lição nesse texto. A terceira lição é que o resgatador nos devolve o propósito de vida. Às vezes nós estamos tão agarrados às coisas materiais desse mundo, focados
nas coisas que esquecemos do propósito de Deus. Eu disse no início que existem pessoas tão miseráveis, mas tão miseráveis que a única coisa que elas têm é dinheiro. Nós vamos olhar a história desse texto e nós vamos perceber que Ruth, ao perder seus filhos, a perder seu esposo, ao se ver numa situação de total, de Noemi, ao se ver numa situação de total miséria, Deus concede a ela a bênção de ter Ruth ao seu lado. Mas a história ainda continua difícil. A história ainda continua complicada. Ela tem terra, mas não tem condições de plantio. Ela é uma viúva, são duas viúvas. É uma miséria dobrada naquela época, naquele contexto. E quando Noemi chega em Jerusalém novamente, ela vai dizer: não me chame Noemi, me chame Mara. E o que ela está querendo dizer é o seguinte: Noemi é alegria, Mara é amargura. E ela vai dizer: eu estou extremamente amarga com o desfecho da minha história, com a circunstância da minha vida. Eu não tenho prazer, eu tenho um azedume na minha vida, eu não tenho alegria, eu perdi o esposo, eu perdi os filhos, eu não tenho neto, eu tenho uma nora, mas eu não tenho outras coisas. No final da história, Noemi pega o seu filho, o seu neto, Obed. Obed, que é fruto do resgate. E ela vai dizer: estou feliz. Estou feliz. O final da história de Noemi é um final feliz. E esse final feliz, irmãos, nós podemos entender que em Jesus Cristo nós podemos desfrutar a verdadeira felicidade. Quando nós somos resgatados, quando nós somos salvos dos nossos pecados, quando somos perdoados dos nossos erros, podemos encontrar felicidade. A Bíblia conta a história de algumas pessoas que se converteram. E eu me lembro agora de um homem que tentava ler a Bíblia, mas não conseguia entender, porque ele tinha uma deficiência, ele não pôde entrar no templo, naquele tempo, o templo israelita. Ele comprou um pedaço da Bíblia, eram os pergaminhos, e era uma página da Bíblia. Lendo aquilo apenas, ele não tinha nenhum entendimento. A Bíblia diz que ele era oficial da rainha, e ele tentando ler, não conseguia. Deus colocou próximo a ele um evangelista, um missionário, e o missionário perguntou: você está entendendo o que você está lendo? E aquele eunuco não conseguia. Ele disse: como se eu vou entender se ninguém me explicar? E a Bíblia diz que o missionário Filipe senta do lado dele e começa a explicar aquele texto. E ele vai dizer que o resgatador, que é aquele que perdoa os pecados, é Jesus Cristo, e que Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, e que ele nos comissionou a ser seus discípulos, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele homem entende a mensagem, ele aceita a mensagem, ele quer que Cristo seja o seu resgatador, e ele vê uma aguinha e ele diz: eu quero ser batizado, alguma coisa me impede? Não, você crê que que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele é batizado. E ele continua a sua caminhada rumo ao seu destino, mas diz o texto que ele volta feliz. Feliz. A Bíblia conta a história, irmãos, de pessoas que se converteram, e a partir daquela conversão, a partir daquela entrega, a partir do momento em que entregaram suas vidas ao resgatador, que é Jesus, receberam o verdadeiro sentido da vida, que é amar a Deus, que é viver para Deus, que é seguir a Deus. A Bíblia também conta histórias diferentes. A Bíblia conta a história, por exemplo, de um jovem rico que chegou diante de Jesus e disse o seguinte: Jesus, eu quero saber o que eu preciso mais para ser salvo, porque eu sigo todos os seus mandamentos. Jesus falou com ele assim: então abandona tudo aquilo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Observe uma coisa, ele se dizia obedecer todos os mandamentos, mas o coração dele estava nas coisas. Ele era tão miserável que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Entendeu? E aí ele resolve não abandonar suas coisas para seguir a Jesus.
Jesus foi no âmago, Jesus foi no coração, porque Jesus quer o nosso coração por completo. E ele sabia que aquilo ali era algo que impedia aquele jovem de caminhar com Jesus, com ele. Mas diz a Bíblia que aquele jovem deu as costas para Jesus e voltou para casa. Feliz? Não. Triste. E o texto diz que ele voltou para casa triste porque ele era dono de muitas riquezas. Observou? Aqueles que aceitaram Jesus como seu resgatador voltaram felizes. Voltaram com o propósito de vida transformado e restaurado. Mas aquele que não se entregou a Jesus, aquele que não amou a Jesus, aquele que se viu adorar objetos e não ao Deus verdadeiro, voltou para casa triste. A história de Ruth é uma história que termina com um final feliz. E quando nós vamos ler a história de Davi, nós vamos perceber que foi ainda mais feliz aquilo que Deus fez através de Ruth e Noemi. E quando vamos ver a história de Jesus, nós vamos ver que Deus tem trabalhado em toda a história com aqueles que fazem dele o seu resgatador. E aí eu gostaria de dizer para você, da importância de hoje você fazer de Jesus o seu resgatador. De entregar o seu coração a Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso quer dizer que, a partir de hoje, o Jesus da Bíblia será o seu Deus. E a partir de hoje, sua vida será submissa ao Jesus da Bíblia. Ao Jesus da Bíblia. Se você já é um crente, um discípulo de Jesus, eu quero te lembrar que Jesus é o seu resgatador. E você pode ter paz em Deus. E que a miséria já foi assumida por Ele. E que a justiça e as bênçãos dele já foram atribuídas a você. Vamos orar? Deus amado e querido, nós te louvamos, porque o Senhor nos deixou a história de Ruth, a história de Noemi, a história de Boaz, para entendermos, ó Deus, que precisamos de Jesus na nossa história. Para entendermos, ó Deus, que a vida só tem sentido quando vivemos para a glória, a honra e louvor de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, obrigado pelo seu carinho, obrigado, meu Deus, porque o Senhor entrou na nossa miséria e o Senhor entregou tudo. Entregou, ó Deus, seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos fazer filhos. Muito obrigado. Nós te amamos, ó Deus, e queremos viver ao teu lado todos os nossos dias. Por isso, continua guiando os nossos olhos ao teu favor, à tua graça, à tua bondade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus faça resplandecer sobre você o rosto e te dê a paz. Para a glória, a honra e louvor de Jesus. Que Deus abençoe. Irmãos, estamos terminando aqui o nosso estudo. Você pode acessar a página da Quarta Igreja no YouTube. Lá tem muitos outros estudos, muitos outros vídeos para o seu bem, para o seu ensinamento. Então, vá lá. Tenho certeza que será uma palavra especial para o seu coração. Que Deus te abençoe, uma boa noite de descanso e que a graça de Jesus seja derramada sobre a sua vida. Um abraço.